Bem-vindo ao site do indicador.jp. Hoje vamos demonstrar como fazer a solicitação do cartão JAL JCB. Em primeiro lugar, você acesse o site do indicador.jp. Após, clique no JAL Card JCB. Aqui você terá todas as informações sobre o cartão JAL JCB normal. Leia com atenção e após, clique nesta parte aqui. A partir desse momento, você acessará a página de nosso site parceiro Zembo.net, onde você deve vir nessa parte inferior e clicar aqui para começar a solicitação do seu cartão JAL JCB normal. Você então acessará a página do JAL Card em japonês, onde você deve vir até essa parte inferior e clicar aqui nesse espaço referente ao cartão JAL JCB normal. Clicando nessa parte, você passará para a próxima página, onde você deve clicar nesta parte aqui para prosseguir com a sua solicitação. Nesta próxima página, você terá somente uma explicação de como funciona o sistema de solicitação do JAL Card JCB normal. Então, por favor, venha até essa parte e clique aqui para prosseguir. Nessa próxima etapa, você deve declarar quais são os fins, o motivo, qual será a utilização do seu cartão JAL JCB normal. Nessa primeira parte aqui, significa no caso para shopping, custo de vida, compras, etc. Essa segunda parte aqui significa para fins comerciais. E essa terceira parte aqui seria para fins financeiros, no caso cashing, empréstimo de dinheiro. Vamos clicar nessa primeira opção para custo de vida e vamos clicar nesta parte aqui para prosseguir. Estamos agora na primeira fase do formulário do cartão JAL JCB normal. Em primeiro lugar, quando tiver este asterisco vermelho, significa que é preenchimento obrigatório. Vamos começar. A primeira parte é Otokui Samabango. Para quem já possui algum cartão de milhas JAL ou JAL Mileage Bank, por favor, preencha com seu número referente ao seu cartão aqui. Caso não possua, pode deixar em branco. Em segundo lugar, o nome. Esta parte do nome é uma parte muito importante. Este espaço, este primeiro espaço aqui, ele aceita somente no máximo 9 dígitos. Portanto, se você possui 3 nomes, somente coloque 2, um nome e um sobrenome. Se você possui, por exemplo, um nome brasileiro e um nome japonês mais sobrenome em japonês, aconselhamos que coloque seu nome e sobrenome em japonês e, se possível, em kanji. Porém, o sistema ele aceita Romanji também. Só que não esqueça que ele aceita somente até 9 dígitos. Portanto, se ultrapassar esses 9 dígitos, é necessário que você coloque seu nome pelo menos em katakana para que ele consiga, o sistema consiga aceitar o seu nome. Vamos seguir aqui, vamos citar aqui alguns exemplos. Um nome fictício, por exemplo, aqui. No caso, Nakamura Roberto. Nakamura Roberto. Veja aqui que o sistema acusou, dizendo que eles têm no máximo até 9 dígitos para escrever. Então vamos mudar aqui. Vamos escrever aqui, no caso, em kanji o Nakamura. Nakamura Roberto. Ficaria desta forma. No caso a pessoa queira escrever também o nome todo em katakana, também é possível. Nakamura Roberto. Vamos deixar aqui em kanji. Nakamura Roberto. Nessa segunda parte aqui, seria escrever o nome em katakana. Então vamos escrever aqui o nome em katakana, esse nome fictício. Nakamura Roberto. Certo. A próxima parte seria o nome em Romanji. O sistema automaticamente ele reconhece a escrita em katakana
e passa para Romandi. Como possuímos, às vezes, nomes brasileiros, o sistema de katakana ele traduz automaticamente ao pé da letra, ou seja, ficaria, ao invés de Roberto, ficaria Roberuto. Nesse caso, você vem até aqui, corrija o seu nome e passe para a próxima fase. Esta parte aqui seria referente ao sexo masculino ou feminino. Vou colocar aqui sexo masculino. A próxima etapa seria referente à data de nascimento. A data de nascimento, o ano, é referente ao ano japonês. No caso, Taishou, Showa, Heisei e Seireki. Você encontra os anos japoneses facilmente procurando na internet. Somente procurar e verificar em qual ano, de qual época você nasceu. Vamos colocar aqui como exemplo o ano de Showa, ano 56, que seria referente a 1981. Vamos colocar aqui um mês fictício também, mês 10, dia 21. Nessa próxima parte, se pergunta sobre a sua profissão. Vamos ver aqui quais as profissões que nós temos. Em primeiro lugar, tem caixa, no caso seria caixa e akuin, referente a executivos de empresa. Ou seja, essa parte aqui seria para quem é executivo de uma empresa. Essa segunda parte seria caixain, ou seja, funcionário direto da empresa, né? No caso, caixain ou como chamamos às vezes, shain. Essa próxima parte seria funcionário público. Essa outra parte aqui seria uma parte que muitas pessoas trabalham no Japão, que seria terceirizado Haken Shain, ou seja, quem trabalha para uma empreiteira, acredito que será bastante utilizado essa parte aqui. A próxima seria Jieio, ou seja, autônomo. Essa outra parte aqui seria, no caso, profissional liberal, advogado, médico, escritor. Essa próxima seria de aposentados. Essa outra parte seria de arubaito, ou pato, né? Essa próxima parte aqui seria, no caso, de dona de casa, do lar, estudante e outros. Vamos escolher aqui a parte que seria, no caso, mais utilizada, que seria funcionário de empreiteira, Haken Shain, essa parte aqui. Caso você escolha aqui em cima, no caso, a sua profissão, essa segunda parte aqui não é necessária, porque seria, no caso, uma segunda profissão que você teria. Vamos passar para a próxima parte. Essa próxima parte aqui fala sobre solicitar o cartão JAL para um membro da família. Se você quer solicitar um cartão JAL para um membro da família, por favor, clique aqui, preencha os dados do membro da família, como foi preenchido no início os seus, o Otokui Samabango, referente a outro cartão de milhagens da JAL, ou JAL Mileage Bank que possua, o nome desse familiar, no caso o nome em furigana, katakana desse familiar, o nome em romandi do familiar, assim como foi preenchido na parte superior, sua data de nascimento, o sexo e qual o parentesco que esse familiar teria com você, no caso, esposa, esposo, filho ou neto, no caso. Aconselhamos, nessa primeira solicitação de cartão, que solicite somente o seu cartão para também facilitar a aprovação do cartão. Caso não queira solicitar o cartão família, por favor, clique aqui e em seguida clique nessa parte inferior aqui para dar sequência à sua solicitação. Entrará então nessa página de confirmação de dados. Por favor, confira seus dados, nome, data de nascimento, sexo e profissão e clique aqui para prosseguir. Nesta próxima parte, você deve preencher os dados sobre o seu endereço. Vamos começar aqui pelo código postal. Colocaremos aqui um código postal fictício. No caso, 100, 100, 0005. E vamos clicar aqui neste local
para o sistema procurar o nosso endereço através do código postal inserido. Automaticamente nessa parte inferior aqui apareceu o nosso endereço em japonês. No caso, esse endereço fictício seria Tokyo-to, no caso a cidade de Tóquio, Chiyoda-ku, Marunouchi. Por favor, verifique em seus documentos, no Gaijin Toroku ou carteira de motorista, onde consta o seu endereço escrito em japonês. Verifique, compare para ver se está certo e após isso, continue preenchendo os dados. Vamos para a parte do número da rua. Essa parte aqui, no caso, você deve preencher o número da sua rua. Na sequência, no caso de Marunouchi aqui. Então vamos colocar aqui, por exemplo, o número da rua como 1-1-1. Após, nessa parte inferior aqui, precisamos escrever o nome do apartamento, caso seja um apartamento. Caso não seja um apartamento, você pode deixar somente essa parte de cima preenchida, que o sistema reconhecerá. Vamos colocar aqui, por exemplo, então, um nome fictício. San Heights, bloco B, apartamento 101. Essa parte aqui você pode escrever dessa forma aqui, ou você pode colocar também em japonês, caso consiga. Vamos colocar aqui, por exemplo, então, em katakana. San Heights B101. Na sequência, você vai verificar, vai estar escrito, no caso, o seu endereço novamente em katakana. O mesmo endereço acima, só que em katakana. Você deve preencher novamente, na mesma sequência, o número da sua rua no mesmo local. Vamos aqui do lado de Marunouchi, como ficou na parte acima, vamos preencher com o número da rua, 1-1-1. E na parte de baixo, vamos preencher com o nome do prédio e número do apartamento, como foi feito acima. Então colocaremos aqui em katakana, como pede, San Heights, apartamento B101. A próxima parte fala sobre informações sobre sua moradia. Aqui nós temos, no caso, a primeira opção como casa própria. A segunda opção, casa própria, mas em nome de terceiros, no caso que não está no seu nome. A próxima opção seria Shataku ou Ryo, no caso, em casas da empresa, onde você pode morar. A próxima seria, no caso, moradia do governo, pode ser Dante, etc. O próximo seria mansion alugado. O próximo seria casa alugada. E por último seria, no caso, apartamento normal alugado. Essa última opção aqui eu acredito que existem bastante pessoas que utilizem, no caso, né? E claro, a primeira opção da casa própria. Vamos escolher aqui então um apato, que seria um apartamento alugado. A próxima parte fala sobre quantos anos você mora nesse apartamento, ou seja, quantos anos você mora nessa residência. Vamos colocar aqui 5 anos como exemplo. Normalmente as empresas de crédito elas avaliam a possibilidade do cliente poder efetuar os pagamentos em dia e, claro, não desaparecer, digamos assim. Morar em um período, digamos assim, de 3 anos acima na mesma residência é um ponto positivo. Claro que não pesa como um ponto negativo morar menos, mas claro que morar acima de 3 anos sempre é um ponto positivo. A próxima parte fala sobre o número de telefone, no caso, seu número de telefone residencial. Por favor, preencha aqui com seu número de telefone residencial, caso possua, e caso não possua, preencha nesse mesmo espaço aqui com o número do seu telefone celular. Vamos colocar aqui um número fictício, 03 3333 3333. Nessa parte de baixo, caso possua, preencha com o número do seu telefone celular. Não é obrigatório, porém, sempre é bom preencher com o número de telefone celular, caso possua. Vamos colocar aqui um 090 1212 1212. Lembrando sempre que possuir um telefone residencial
também é um ponto positivo. Vamos para a próxima parte, que seria o preenchimento do e-mail. Um e-mail válido. Por favor, preencha essa parte com um e-mail válido. Vamos colocar aqui um e-mail válido, então, no caso, info, arroba, já possui o arroba aqui, indicador.jp. Nessa parte de baixo aqui, solicita-se para que, no caso, preencha com o mesmo e-mail somente para confirmar. Vamos colocar aqui info, então, arroba indicador.jp. Na próxima parte aqui, pergunta se você é casado ou solteiro. No caso, se você for casado, no caso, essa primeira opção, solteiro seria essa segunda opção aqui. Vamos colocar então que no caso somos casados e no caso que possuímos filhos. Aparecerá essa opção para preencher quantos filhos, no caso, você possui. Vamos colocar aqui um exemplo como um filho. Após, clique nessa parte inferior para prosseguir para a próxima página. Estamos agora na parte de informações profissionais. Nessa primeira parte, você deve preencher com o nome da empresa onde você trabalha. Vamos colocar aqui um exemplo como Honda. O sistema ele aceita Romandi. Porém, claro, o melhor modo de escrever seria o japonês. Claro, caso você consiga escrever o nome da empresa onde trabalha em japonês, por favor, faça. Verifique em algum documento que você possua sobre o lugar onde você trabalha e copie o nome e os dados. Verifique se isso estiver correto e copie para o sistema. Vamos colocar aqui um exemplo, então, de nome do lugar onde trabalhamos. Aqui. Vamos colocar aqui um Kabushiki Gaisha Honda. Kabushiki Gaisha você pode também copiar dessa parte aqui de baixo, dar um Ctrl C e um Ctrl V acima para colar. No caso aqui está escrito Kabushiki Gaisha Jalcado. Essa próxima parte você deve escrever o nome da empresa onde você trabalha em furigana, ou seja, em katakana. Vamos escrever aqui em katakana então, Kabushiki Gaisha Honda. Está escrito aqui em katakana. Como eu falei antes, verifique em algum documento os dados da empresa onde você trabalha. Essa outra parte aqui seria referente a outras informações sobre o seu trabalho, como o departamento onde trabalha escrito em furigana, no caso katakana, porém não é necessário, não possui o asterisco vermelho, então vamos passar essa parte e vamos direto à parte seguinte. Nesta parte aqui, você deve digitar o endereço da empresa onde você trabalha, no caso, começando pelo código postal. Vamos colocar aqui um código postal fictício, no caso 100.0005, e vamos clicar aqui para procurar. No caso, o mesmo processo que você fez quando você colocou o seu endereço no sistema. Vai aparecer aqui no caso a região, como antes, no caso Tóquio, Chiyoda-ku, no bairro de Marunouchi. Vamos colocar aqui a continuação do endereço, no caso o número da rua, assim como você fez no seu endereço, vamos colocar 1-1-2, como exemplo que seria o endereço da empresa onde você trabalha. E aqui embaixo, nessa última parte aqui, se coloca o nome do prédio, no caso, e número do apartamento, ou número do local, caso seja necessário. Vamos deixar aqui essa parte como se fosse um lugar só sem nome de prédio, no caso Marunouchi 1-1-2. Nessa parte inferior aqui, assim como você fez no seu endereço anteriormente, estará escrito esse endereço em katakana. No caso, você só precisa, no caso aqui embaixo, colocar também o número da rua e o nome do apartamento, caso tenha. Então vamos repetir, no caso 1-1-2. A próxima parte pede o número de telefone da sua empresa. Um número de telefone da sua empresa. Vamos colocar aqui um número fictício. 03, no caso, 3333 3334. Essa parte pede sobre ramal, se tem algum ramal que você possa colocar. Não é obrigatório preencher, pois não possui, no caso, asterisco vermelho. Referente ao número de telefone da empresa,
Uma pergunta que nos fazem muito é sobre se as empresas de crédito entram em contato com as empresas. Às vezes sim, às vezes não. Às vezes elas entram em contato para verificar se realmente você trabalha lá, às vezes não entram, não é algo definido. Bom, vamos à próxima parte que fala sobre quanto tempo você tem nessa empresa, quanto tempo trabalha nessa empresa, ou seja, quando você entrou nessa empresa. Entramos nessa parte do ano japonês novamente. Caso você não entenda como funciona, no caso, os anos japoneses, por favor, procure na internet, porque existem vários sites que informam sobre isso. Vamos aqui então, no caso, a parte dos anos. Caso Showa, Heisei e Seirei. Vamos colocar aqui, por exemplo, um ano de Heisei 20. No caso que entramos nessa empresa no mês 10. Né? Essa próxima parte pergunta quantos funcionários possui nossa empresa. Aproximadamente, vamos colocar aqui 100. E a próxima parte nos pergunta se eu trabalho em uma empreiteira ou se eu sou uma pessoa transferida, trabalho transferido em algum lugar. Se caso trabalhe em empreiteira, que seria a maioria, por favor, clique aqui. Caso trabalhe como funcionário direto, por favor, não escolha nenhuma dessas opções, pois não é necessário preencher a próxima parte. Bom, vamos colocar aqui então que caso você trabalhe para uma empreiteira. No caso, a empreiteira, você deve colocar o nome da empreiteira nesse espaço aqui, no caso, o mesmo sistema que foi feito na parte da empresa em cima, se possível em japonês. Vamos colocar aqui um nome fictício aqui, por exemplo, Asaba. Vamos colocar aqui Kabushiki Gaisha Asaba. Vou colocar Asaba aqui em katakana. E na parte inferior aqui, o nome em furigana, em katakana. Vamos colocar aqui Kabushiki Gaisha Asaba. E aqui nessa próxima parte, o número do telefone da sua empreiteira. Vamos colocar aqui um número fictício, por exemplo, 03 3333 3335. Na próxima parte, no caso, pergunta sobre o seu salário anual. No caso, vamos colocar aqui o seu salário anual. Vou lhe dar um exemplo. Se você ganha, por exemplo, 5 milhões por ano, que seria, no caso, o seu salário somado em meses, no caso, 12 meses, somando o total de um ano, vamos colocar aqui que seja, no caso, 5 milhões. 5 milhões seria preenchido dessa forma. 500 aqui, no caso, né, que seria Gohyaku Man Ien. Né? Essa próxima parte aqui pergunta se você possui alguma dívida. No caso, se você possui alguma dívida, por favor, preencha aqui com o valor desta dívida, o valor total desta dívida. Caso não possua nenhuma dívida, por favor, preencha esse espaço com o valor 0. Nessa próxima parte, pergunta se você possui algum bem agregado em garantia dessa dívida. Esse valor aqui deve ser o valor do bem agregado a essa dívida. Caso você possua, preencha com valor. Caso você não possua, por favor, preencha com 0. E clique aqui nessa parte inferior para prosseguir para a próxima parte da solicitação. Estamos agora na parte de informações complementares. Nessa primeira parte, temos a parte que fala sobre o Jalcard Shopping Premium, que seria sobre as milhas. No caso, é um plano que você paga 3.000 ienes a mais por ano e acumula o dobro em milhas. No caso, no sistema normal, a cada 200 ienes você acumula uma milha. Utilizando esse plano aqui, a cada 100 ienes você acumula uma milha. 100 ienes que eu me refiro seria Hyakuen, uma milha. Para participar, por favor, clique aqui. No caso, quero participar. Caso não queira participar, clique aqui. Esse é um plano interessante pelo benefício das milhas que nós aconselhamos que participe. Vamos clicar aqui como se nós fôssemos participar desse plano. O próximo plano seria o Jalcard Tour Premium.
Esse é um plano que, na verdade, não traz grandes benefícios, aconselhamos que não participe. Colocando essa parte de baixo aqui, no caso, seria não participar. A próxima parte fala sobre cartão ETC. Quer solicitar um cartão ETC? Sim ou não? A primeira opção seria sim, a segunda opção seria não. Vamos clicar na primeira opção, que gostaríamos de solicitar o cartão de ETC. Essa próxima parte aqui não é uma parte obrigatória de se preencher, pois não possui o asterisco vermelho, não há necessidade de preencher essa parte. Nessa próxima parte seria a parte de cashing, empréstimo de dinheiro, ou seja, poder retirar dinheiro através do seu cartão de crédito. Aqui você tem as opções de 0 ien, 300 mil ien e 500 mil ienes. Vamos selecionar a parte 0, ou seja, nós não vamos habilitar esta parte de cashing de empréstimo de dinheiro, até porque pela primeira solicitação, às vezes talvez seja interessante para aprovação não solicitar essa opção. Vamos deixar aqui então 0, não queremos habilitar essa opção. A próxima parte fala sobre carteira de motorista, no caso carteira de habilitação japonesa. Se você possui, clique aqui, se você não possui, clique aqui. Vamos dizer então que possuímos a carteira de motorista e vamos clicar nessa parte inferior aqui para prosseguir para a próxima parte. Agora estamos na parte de informações bancárias. No caso, você deve fornecer os dados de uma conta bancária para que a empresa de crédito possa descontar a fatura do seu cartão de crédito nesta conta, diretamente nesta conta. Vamos lá, nesta primeira opção aqui seria no caso de bancos normais. E essa segunda opção aqui seria referente a banco do correio. Vamos seguir o primeiro exemplo aqui de um banco normal. Nesta primeira parte aqui, ele lhe dá o nome de alguns bancos, os mais conhecidos como Mizuho, Mitsui UFJ, Mitsui Sumitomo, Risona, Mizuho, novamente, no caso Mizuho Corporate Ginko, e Saitama Risona. E aqui nessa parte de baixo, caso você não possua conta em nenhum desses bancos citados acima, clique aqui para procurar o nome do seu banco. Vamos, por exemplo, citar um exemplo aqui, no caso que eu tenho uma conta no banco Mitsui UFJ. Clicando aqui, logo em seguida, aparecerá uma opção para mim procurar através de letras em katakana o nome da agência bancária. Então vamos colocar aqui um exemplo fictício aqui, que eu tenho uma conta no banco UFJ e vamos, por exemplo, procurar que eu tenha a minha conta seja na agência de Marunouchi, por exemplo. Vamos clicar aqui em Ma, no caso, katakana de Ma, e começar a procurar aqui. Por favor, pegue a sua caderneta do banco e verifique os dados para poder comparar e escolher o certo. É muito importante preencher corretamente esse espaço também. Então vamos colocar aqui, encontrei aqui a agência Marunouchi Shiten. Vou clicar uma vez nela e ela já foi selecionada aqui embaixo, junto com o nome do banco, no caso Mitsui Tokyo e o UFJ. Vamos, no caso, lhe dar outro exemplo que eu possua uma conta em um banco que não foi citado aqui em cima. Vamos clicar então nessa parte aqui para procurar o nome do banco. Vamos colocar aqui, por exemplo, vamos procurar o banco Shizuoka. Digamos que eu tenho uma conta no banco Shizuoka. Clico aqui no caso no katakana de Shi e vai aparecer as opções aqui embaixo de nomes de bancos. No caso, eu olhei agora na minha caderneta, conferi o nome Shizuoka em kanji, seria esse aqui. Vou clicar nesse aqui. Vejamos que já foi selecionado, no caso, o banco Shizuoka Ginko. E nessa parte inferior aqui, apareceu a opção para mim procurar a agência do banco. No caso, a agência, o Shiten, no caso, do banco Shizuoka que eu tenho. Vamos colocar aqui que eu tenho, digamos, uma conta no banco Shizuoka na agência de Hamamatsu. Vamos procurar aqui, ver se encontramos Hamamatsu.
Aqui procuramos Hamamatsu, temos várias contas, no caso, várias agências, 3 agências aqui referente a Hamamatsu. Vamos escolher essa primeira aqui, de Hamamatsu. Clicando nela aqui, automaticamente ela apareceu aqui embaixo como a agência do Banco Shizuoka que eu escolhi. Continuando, essa parte aqui se refere a que tipo de conta você tem, se seria uma conta Futsu normal ou se essa conta seria, no caso, uma Tozaiyokin. A maioria das pessoas possui essa conta Futsu normal. Eu também vou colocar que possuo, no caso, essa conta Futsu normal e clicarei aqui para selecionar. Após, eu preciso colocar o número da minha conta. Vamos colocar aqui um número fictício, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse é o número da minha conta fictício. Após, clique nessa parte aqui para registrar os seus dados bancários e seguir para a última parte da solicitação. Agora vamos lhe mostrar um exemplo que digamos que você possui uma conta no Banco do Correio. No Banco do Correio, então, clicaremos aqui, nesta parte aqui, que é referente a Banco do Correio. E nesta primeira opção aqui, vamos preencher com o número da agência do Banco do Correio. Preste bem atenção que aqui já possui um número 1 e aqui possui um número 0. Quando você verificar em sua caderneta, você vai ver que possui um número que comece com 1 e termine com 0. Somente preencha com os números do meio. Não há necessidade de colocar o número 1 e o número 0, pois eles já estão aqui. Essa segunda parte aqui seria referente ao número da sua conta do Banco do Correio. Por favor, preencha com o número da sua conta do Banco do Correio e em seguida clique nessa parte inferior aqui para prosseguir para a última página da solicitação. Estamos agora na última página da solicitação do cartão JAL JCB. Nesta página você deve conferir somente os seus dados. Por favor, confira seus dados de endereço, dados pessoais, todos os dados. E por último, venha nessa parte aqui embaixo, inferior, e clique aqui para enviar a solicitação do seu cartão JAL. Após enviar a solicitação de seu cartão JAL, aparecerá essa tela com uma mensagem de agradecimento e um número de solicitação do seu cartão JAL, o qual você poderá utilizar para acompanhar a avaliação de seu cartão. Ao mesmo tempo, será enviado um e-mail para sua conta de e-mail registrada com um link, onde você clicando nesse link e inserindo o número que será enviado para você, que constará nessa parte, você pode acompanhar, no caso, a evolução da avaliação de seu cartão. Caso você não entenda ou tenha dificuldades, por favor, entre em contato conosco através de nossa página no Facebook ou através do e-mail info@indicador.jp. Caso você não entenda algo em japonês referente ao e-mail que você recebeu, você pode encaminhar esse e-mail para nós, encaminhe o número que nós ajudaremos e acompanharemos junto com você a avaliação de seu cartão e informaremos o que for necessário para você. Qualquer dúvida que tenha, por favor, não hesite, entre em contato conosco.